Viva no fluxo e surfe a onda. Essa é a terceira e última parte da série Transurf na maternidade. O fluxo natural da maternidade, o ponto onde o amor deixa de ser esforço e volta a ser estado. Durante muito tempo, acreditamos que a maternidade era uma tarefa a ser cumprida, uma sequência de responsabilidades, rotinas e metas. Mas e se a maternidade não fosse sobre fazer, e sim sobre permitir? E se o verdadeiro equilíbrio surgisse quando a mãe deixa de nadar contra o rio e começa a fluir com ele? O Transurfing chama isso de movimento do fluxo, o estado onde a vida responde em sincronia, sem resistência. É quando você não força, não controla, não exige, apenas participa do ritmo natural das coisas. E quando essa consciência chega à maternidade, algo muda profundamente. O bebê deixa de ser um desafio e volta a ser um espelho da sua vibração. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta, mãe da linda Yasmin, e há mais de 20 anos estudo como mente, emoção e espaço se comunicam e como essa comunicação invisível molda o desenvolvimento infantil e a saúde emocional da mãe. Hoje quero te mostrar como o fluxo da vida pode se tornar o teu maior aliado na maternidade, porque o que chamamos de cansaço, muitas vezes, é apenas resistência ao natural. E quando a mãe volta ao ritmo da vida, o corpo relaxa, o ambiente se reorganiza e o vínculo com o bebê se transforma. Neste episódio você vai entender o que é o fluxo, como entrar nele e como mantê-lo, mesmo em meio ao caos. Vai descobrir que o segredo não está mais em vibrar diferente e quando a vibração muda com ela. O que é o fluxo natural segundo o Transurfing? Vadim Zeland define o fluxo como o caminho da menor resistência, o movimento espontâneo da vida quando não existe tensão entre o que se deseja e o que se é. No Transurf, ele ensina que a realidade flui de forma suave quando não há excesso de importância nem controle mental. É o estado onde a consciência e a ação se alinham e tudo parece simplesmente dar certo. Caso você não tenha visto o vídeo 2 desta série, volta um pouquinho porque lá estarei falando exatamente sobre esta importância. A maternidade, o fluxo, é esse ponto de harmonia entre o instinto, a presença e o ambiente. Quando a mãe se conecta ao fluxo, ela não reage ao caos, ela o dissolve, que é o pêndulo, colocado no primeiro vídeo também dessa série. O choro do bebê deixa de ser um problema a resolver e se torna uma linguagem a compreender. A rotina deixa de ser luta e vira ritmo. O corpo deixa de resistir e passa a cooperar. Do ponto de vista científico, esse estado é chamado de coerência fisiológica, quando o sistema nervoso autônomo, a respiração e o ritmo cardíaco entram em sincronia. Estudos da HeartMath Institute mostram que, quando a mãe atinge esse estado de coerência, o bebê sincroniza seu batimento cardíaco ao dela. É o fluxo em manifestação biológica. A espiritualidade e a neurociência se encontram neste ponto. O fluxo não é uma ideia mística, é uma vibração mensurável. É a inteligência da vida se expressando sem interferência do medo. É quando a energia que antes era usada para controlar começa a circular livremente pelo corpo, alimentando o vínculo e restaurando o ambiente. Estar em fluxo é o oposto da pressa. É o estado da mãe que respira fundo antes de reagir, que sente o espaço antes de falar, que confia na inteligência do corpo do bebê tanto quanto na sua. O fluxo não exige nada, apenas presença. E é nesse silêncio vibracional que a maternidade se torna leve. Não porque tudo é fácil, não. Bem longe disso. Mas porque tudo volta ao ritmo natural da vida. O fluxo como estado de consciência. Entrar no fluxo não é fazer algo diferente, é ser de um modo diferente. É um momento em que a mente deixa de tentar entender tudo e passa a sentir. A consciência se expande e o corpo e a emoção
bem como o ambiente, se alinham no mesmo campo vibracional. No Transurfing, Zelan explica que o fluxo é o estado em que a pessoa vive guiada pela intenção externa, a força da vida que conduz com suavidade tudo que está em sintonia com a vibração do observador. Na maternidade, isso significa abandonar a lógica da luta e retomar a sabedoria da percepção, principalmente a percepção materna que tem aí dentro de você. A mãe em fluxo não se desespera quando algo foge do planejado, porque entende que o ritmo da vida é mais sábio que qualquer agenda. Ela reconhece que o bebê tem o próprio tempo, que o corpo dela tem a própria linguagem e que o ambiente responde à energia que ela emana. Na psicoarquitetura, descreve esse estado como espaço consciente, quando a mãe não ocupa todo o ambiente interno com pensamentos, permitindo que a intuição volte a operar. A neurociência mostra que, nesse estado, o cérebro reduz as atividades das áreas associadas ao julgamento e aumenta a ativação do córtex pré-frontal, responsável pela criatividade e pela empatia. É literalmente uma reconfiguração da percepção. E o fluxo é a ausência dessa resistência. É quando o medo perde o domínio, o controle se dissolve e a presença ocupa o lugar da ansiedade. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda e a energia começa a circular. Nesse ponto, você não precisa fazer nada. Você apenas sustenta essa vibração certa e o universo, ele se encarrega de fazer o resto. Essa vibração tem um poder silencioso, reorganiza o campo emocional da casa, harmoniza o seu bebê e cria um ambiente que nutre em vez de te drenar. É um momento em que a maternidade deixa de ser um campo de esforço e se torna um campo de criação. O que é criado nesse nível é consciência viva. A experiência de amar sem medo, de cuidar sem peso, de existir sem tentar controlar o fluxo que é o fluxo da própria vida. E quando a mãe resiste ao fluxo? A resistência ao fluxo acontece toda vez que a mente acredita que precisa salvar o momento. Quando a mãe tenta consertar o choro, apressar o sono, prever cada emoção, ela sai do presente e entra em um campo de tensão. Quem nunca? Euzinha aqui já passei e passo sim por isso. O Transurf explica que a resistência é criada pela dualidade, o conflito entre o que é e o que a mente acha que deveria ser. Quanto maior essa distância, maior o sofrimento. Do ponto de vista neurológico, a resistência ativa o sistema de defesa do corpo. O cortisol sobe, a respiração encurta e o corpo enrijece. A energia vital se concentra nas extremidades, como se houvesse uma ameaça, e o instinto de sobrevivência assume o controle e a consciência, que é ali o espaço onde o fluxo acontece, ele se retrai. Essa reação, repetidas muitas vezes, se torna um padrão, e o corpo passa a viver em alerta, e a casa reflete esse mesmo campo de tensão. No cotidiano, a resistência se manifesta nos detalhes. O incômodo com a desordem, a pressa constante, a frustração com um tempo que não rende. Tudo isso são sinais de que a energia está presa na tentativa de controlar o que deveria apenas fluir. O bebê sensível ao campo vibracional da mãe capta essa densidade e responde com mais irritabilidade, com sono agitado e choro frequente. Mas o Transurfing revela um princípio libertador, que a realidade não é contra você, nem contra mim, que somos mães, mas ela apenas responde à sua vibração. Ou resiste. Quando você permite, o campo coopera. A física da ciência explica que toda energia tende ao equilíbrio. Assim, quanto mais as mães se abrem para o que é, mais o universo encontra meios de harmonizar o que parecia caótico. Resistir é lutar com a correnteza. Fluir é confiar que o rio sabe o caminho. Quando a mãe relaxa, o corpo volta ao seu ritmo natural.
O espaço se reorganiza e a presença se torna cura. É o ponto onde o amor volta a respirar, sem esforço, sem culpa e sem medo. E como entrar no fluxo? Entrar no fluxo é um ato de retorno, não ao passado, mas à sua essência. É um momento em que você deixa de buscar respostas fora e começa a escutar o próprio corpo, o próprio ritmo, o próprio silêncio. O Transurfing ensina que o fluxo surge quando o observador se alinha com a intenção externa, ou seja, você olha com o olhar de observador, não como o personagem principal, como somos, né, e como vimos, dentro da situação, mas você se observa de fora. E quando deixa de interferir, você passa a cooperar com toda a situação, com a vida. Na prática, é quando você para de tentar forçar e começa a se permitir. O primeiro passo é o reconhecimento do presente. Parar, respirar, sentir. Quando você observa sem julgar, o campo volta a se neutralizar. O segundo passo é entrega ativa. Aceitar o que está acontecendo, sem resignação, mas com presença. Ok, está acontecendo isso, está tudo certo, vamos ver. E isso vai mudar instantaneamente a frequência da vibração, dissolvendo o excesso de importância e abrindo espaço para o equilíbrio. A neurociência chama esse processo de downshift neural, que é quando a consciência se expande, o sistema nervoso passa do modo de sobrevivência para o modo de criação. E nesse estado, o cérebro acessa a criatividade e a intuição. E o corpo também recupera a inteligência autorreguladora que sempre teve. O ambiente responde a essa mudança, tornando-se mais silencioso, mais fluido e mais vivo. Na neuroarquitetura, confirma essa relação entre estado emocional e o ambiente também, que é quando a mãe organiza o espaço de forma leve. Ela vai estar reduzindo todos os estímulos visuais, ajustando luz, temperatura, e o corpo ele vai interpretar esse cenário com segurança. O campo sensorial reforça o campo emocional. E aí, claro que o fluxo começa a se estabilizar. Olha, não é uma técnica, é uma escolha vibracional, segundo o Transurf. Estar em fluxo é se tornar observadora e participante ao mesmo tempo. Agir sem tensão, amar sem expectativa, cuidar sem medo. É sentir que o universo materno é guiado por uma inteligência que não precisa de esforço, apenas de coerência. Quando o seu corpo, o seu ambiente, a sua alma vibram no mesmo tom, esse fluxo vai se manifestar como uma sensação física. É como se o tempo desacelerasse, o som se torna mais nítido, o ar parece mais leve. A vida deixa de ser uma lista de tarefas que a gente sabe que está ali, só esperando a gente dizer o quanto estamos atrasados para tudo aquilo, não é? E além de ela deixar de ser essa lista de tarefas, ela volta a ser uma experiência sensorial e espiritual de presença. Quando a vida começa a cooperar, em que você percebe que o universo não precisa ser empurrado, apenas acompanhado. O Transurfing chama isso de sincronicidade, um momento em que a realidade começa a cooperar com o teu estado interno. Nada é coincidência, tudo é resposta. Quando você vibra calma, situações se resolvem com menos esforço. Pessoas aparecem no tempo certo e o seu bebê entra em ritmo com a tua energia. A neurociência descreve essa experiência como o alinhamento entre o sistema nervoso e o ambiente. Quando o corpo está em coerência, a mente se abre para perceber padrões sutis. O que a espiritualidade chama de sinais, a ciência chama de percepção ampliada. É quando o córtex pré-frontal, responsável por tomar decisões, se torna mais sensível à intuição. É o cérebro operando em parceria com o campo. Mães que vivem em fluxo relatam uma sensação quase mágica. Tudo começa a fazer sentido.
O seu bebê dorme melhor, o tempo parece render mais, os conflitos diminuem, não porque a vida ficou perfeita não, mas porque a resistência acabou. O campo se reorganiza e a energia antes usada para controlar passa a criar. Essa é a diferença entre viver em tensão e viver em confiança. O ambiente também coopera. A casa parece se manter organizada com menos esforço. O som do vento, a luz natural, o toque do ar, tudo reforça o campo de serenidade. É como se a natureza, dentro e fora, se alinhassem à tua vibração. O fluxo é isso. É a colaboração da vida com quem aprendeu a permitir. Quando a mãe se move nesse estado, ela se torna condutora de harmonia. O bebê sente, o corpo sente, o espaço sente. A maternidade deixa de ser um papel e se torna uma dança. E nessa dança não há esforço, apenas ritmo, presença e verdade. O universo coopera com quem não tenta dominá-lo. E é nesse ponto que o milagre cotidiano começa. Quando o amor assume o leme e a vida volta a cuidar de tudo. O fluxo natural da maternidade não é uma técnica, é um estado. Ele começa quando a mãe compreende que não precisa controlar para que as coisas deem certo, precisa apenas estar presente. Tudo que a mente tenta forçar, o universo suaviza quando encontra uma vibração de confiança. Quando essa confiança se instala, a vida responde com gentileza. O Transurf ensina que o fluxo é a dança entre a intenção e a entrega. Você mantém o desejo, mas solta o peso, a importância e quebra o pêndulo. Mantém o cuidado, mas abandona o medo, que na verdade é um pêndulo. Mantém o amor, mas deixa o controle partir. É nesse ponto que o impossível se torna natural, porque o campo só obedece à vibração da leveza e é ela que cria a harmonia entre o corpo, o ambiente e a alma. A neurociência chama esse estado de coerência global. O coração e o cérebro entram em sincronia. A mãe sente que há espaço para respirar e o seu filho vai responder com mais serenidade. Isso não é acaso. É física da consciência, o campo reorganizando tudo a partir da vibração dominante. Quando você vibra calma, o mundo à sua volta se reorganiza em calma. Quando você vibra confiança, o universo responde com ordem. O fluxo é isso, a harmonia entre o que você sente, o que você pensa e o que o universo devolve. Hoje você aprendeu que o amor não é algo a ser administrado, mas algo a ser permitido. Que o controle gera peso e a confiança, liberdade. Que quando a mãe volta ao seu centro, o seu bebê encontra o dele. Se essa mensagem tocou o teu coração, escreva nos comentários aqui abaixo. Eu escolho viver a maternidade em fluxo. Cada palavra que você escreve ancora essa decisão na tua realidade, porque quando uma mãe muda sua vibração, todo o campo ao redor dela muda junto. Compartilhe esse vídeo com mais mães que você sente no teu coração que seria transformada com esta mensagem do Transurfing do físico Vadim Zeland. Um abraço de mãe para mãe.